Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No vídeo passado a gente viu as bases científicas da difusão do aroma do lúpulo para a cerveja. E a gente falou de uma técnica especialmente adequada que era o dry hopping dinâmico. A gente falou do princípio físico, do princípio químico dela, mas não entrou muito a fundo nela. E o tema desse vídeo de hoje é exclusivamente o dry hopping dinâmico. Vamos ver os equipamentos, como fazer, como a gente pode fazer em casa, vantagens e desvantagens e tudo mais. Vamos lá? Antes de começar o vídeo, eu quero ressaltar que, apesar de a gente ter explorado relativamente a fundo a ciência da difusão, a gente não focou em um parâmetro que é muito importante, que é o parâmetro da temperatura. A gente vai precisar dele aqui um pouquinho hoje para analisar os gráficos. A temperatura, ela aumenta tanto aquela constante de difusividade, como altera o equilíbrio também. Quanto maior a temperatura, como regra super geral, melhor é para fazer o dry hopping, mais você vai conseguir extrair aromas e mais rápido você vai conseguir extrair os aromas. Só que tudo, como eu disse, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que você extrai mais rápido os aromas ou as coisas boas, você aumenta a quantidade e a taxa de extração de coisas ruins, como por exemplo os polifenóis, que eles não são totalmente os vilões, como a gente já falou, mas em excesso eles são vilões. Eles atrapalham, eles dão heart, eles dão amargor. Então, apesar de não ser o foco do vídeo hoje a temperatura, a gente vai ter um vídeo exclusivo para falar sobre a influência da temperatura no dry hopping. É importante saber que quanto maior a temperatura, mais rápida é a taxa de extração e mais rápido e maior, na verdade, é o próprio equilíbrio, mais você consegue extrair de aroma. Então, se a gente colocar uma escala aqui, relacionando os fatores que influenciam muito o dry hopping, a gente pode colocar nessa escala aqui que a quantidade é uma coisa extremamente importante. Quanto maior a quantidade de lúpulo que a gente coloca, obviamente maior é o dry hopping. Até teve um comentário lá que a melhor técnica de dry hopping é o dinheiro, Só você colocar mais lúpulo e mais lúpulo e mais lúpulo. Tem um fundo de verdade nisso, mas não é total o fundo de verdade, porque ao mesmo tempo a gente pode colocar coisas ruins. O método é extremamente importante e, como eu falei para vocês, a temperatura é extremamente importante. Quanto mais lúpulo você coloca, mais você tem para extrair, mais você consegue extrair, mais aumenta até a velocidade. E o método, então, se a gente conseguisse elencar aqui, dosagem pequena, dry hopping estático, seria a menor quantidade de aroma. Aí, aumentando a dosagem, ou deixando a dosagem pequena ainda, mais fazendo dry hopping dinâmico, você consegue mais aroma. Depois colocando mais lúpulo e fazendo dry hopping dinâmico. Então aqui a gente tem as referências, se vocês quiserem ver os artigos depois. Então vamos pegar aqui de um artigo que ele faz comparações entre dry hopping dinâmico e dry hopping estático, e a gente pode ver alterações não só na velocidade, mas alterações no equilíbrio. Esse gráfico que eu mostrei no último vídeo, ele diz respeito à solubilização do linalol. O linalol é um dos óleos essenciais que tem dentro do lúpulo. Na verdade existe uma gama, existem centenas de óleos essenciais, sendo alguns principais. O linalol faz parte de um dos principais. Então a gente tem aqui, ele faz uma comparação entre o uso de dry hopping com folha e com pellet. Isso não interessa muito a gente, porque a gente raramente usa o lúpulo na forma de flor, Tem até aquele mito, que lúpulo em flor ele é melhor, mas na verdade ele é pior. A gente pode ver facilmente isso pelo gráfico. Mas vamos focar no que a gente vai usar. Então a gente tem aqui pellet hops agitado, pellet hops passivo. Bom, a gente já viu esse gráfico e a gente vê que o gráfico ele quase não faz nem sentido estar nessa escala de tantas horas, porque em pouquíssimo tempo a gente consegue atingir o equilíbrio. Em 24 horas a gente consegue atingir o equilíbrio. Mas o fato é que por meio do dry hopping dinâmico, que é o que está em triângulos aqui, a gente consegue alcançar uma quantidade de óleo essencial extraído muito maior. Nesse caso, foi o dobro. Então, o que eles usaram aqui, mais ou menos 4 gramas por litro de dry hopping, mas isso não importa muito pra gente agora qual lúpulo, a quantidade. O que importa é que ele altera o equilíbrio da extração. Isso é o mais importante. Mas como eu falei para vocês, além de coisas boas no lúpulo, a gente tem coisas ruins, coisas que a gente quer minimizar a extração. E uma delas é o polifenol.
A gente não quer que seja zero, mas a gente não quer que seja muito, porque polifenol em excesso aumenta a sensação de amargor da cerveja e aumenta a sensação de amargor desagradável. Em pouca quantidade, ele dá uma sensação de corpo, é legal, a gente necessita, a gente sente falta se não tem. E a gente vê que ao mesmo tempo que o uso do dry hopping dinâmico aumenta a quantidade de óleo essencial extraído, aumenta também, numa proporção até maior, a quantidade de polifenol extraído. A velocidade de extração do polifenol ela é menor. E isso é fundamental para a gente projetar a nossa estratégia de lupulagem, porque a gente tem dois compostos, um que extrai mais rápido e um que extrai mais devagar. Se a gente conseguir extrair tudo no tempo mais devagar e extrair o maior, a gente consegue se livrar do outro, entendeu? Vai fazer sentido depois. Então aqui essa linha o polifenol agitado e o polifenol estático. A gente vê que existe uma diferença enorme no equilíbrio, mas a gente vê em relação ao gráfico anterior que existe uma diferença enorme também na cinética, na velocidade. Então, de forma geral, o dry hopping dinâmico acelera a extração de todos os componentes que tem no dry hopping, que tem na nossa lupulagem. Então vamos fazer um comparativo aqui. Esse gráfico é sensacional. Ele mostra a quantidade, para aquela mesma situação anterior, 4 gramas por litro de lúpulo, de óleos essenciais em cada condição testada pelo experimento. Não agitado por 6 horas, não agitado por 12 dias, 24 horas, 4 dias, agitado por 6, 24, 4 e 12 dias. E a gente vê que em pouquíssimo tempo a gente atinge o equilíbrio do dry hopping estático. E isso é uma coisa que é muito falado hoje em dia na cervejaria profissional. Que aqueles dry hoppings de 10 dias, de 14 dias não fazem o menor sentido. Dry hopping de 4 dias praticamente não faz mais sentido. A gente consegue ver aqui, ó, de 4 dias para 6 horas a extração de óleo ela é mínima. Então o que tem acontecido? As cervejarias elas têm diminuído cada vez mais o tempo de dry hopping. Claro que isso é um componente só, o linalol, talvez para outros componentes ainda façam sentido, mas hoje não existe mais dry hopping de uma semana. Hoje dry hopping é 2 dias mais ou menos, porque garante que a gente extrai tudo e a gente não extrai tanto polifenol, que é o próximo gráfico. Agora, olha que legal, se a gente passar pro dry hopping agitado, a quantidade de óleo essencial quase dobra e também é pouco dependente do tempo. 6 horas e 12 dias, a mesma coisa, não mudou quase nada. Então, esses tempos de dry hopping, eles são muito diferentes do que a gente esperava há pouquíssimo tempo atrás. Bom, isso foi para o óleo essencial. Depois a gente pode ver o mesmo gráfico para o polifenol, mas em vez de falar em polifenol, vamos pegar a característica que ele dá para a cerveja. Amargor, intensidade de amargor e a astringência. Olha o que acontece. Bom, primeiro vamos fazer uma divisão aqui no gráfico de agitado e não agitado. Pronto. Para cá é não agitado, para cá é agitado. A gente vê a mesma correlação para a quantidade de amargor, né? 6 horas a gente atingiu uma determinada quantidade de amargor, 4 dias um pouco mais e basicamente se jogasse uma barra de erro aqui, talvez teria até pouca diferença entre os dias. A gente vê, né, que com 12 dias ainda diminui um pouquinho o amargor, existem uns fenômenos de adsorção, mas é quase irrelevante. Já para o dry hopping agitado, para o dry hopping dinâmico, a gente vê nitidamente um crescimento quase que linear da quantidade de polifenol extraído. Lembra que eu falei que a velocidade de extração do polifenol é menor? Então demora muito mais para atingir o equilíbrio. E se demora muito mais para atingir o equilíbrio, a gente pode pegar esses dois fatores. A gente quer maximizar o óleo essencial e diminuir o amargor, diminuir o polifenol. E frente aos dados vindo do estudo, é muito fácil fazer isso. Você pega basicamente a variação de polifenol, divide pela variação de óleo essencial. E olha o que acontece. A gente chega na menor quantidade de acréscimo de polifenol por acréscimo de óleo essencial por quantidade de lúpulo. Então, nesse caso aqui, seria o dry hopping agitado por 6 horas, o menor tempo possível. Lembrando que isso aqui foi condição experimental do artigo que fez essa pesquisa. Ele não fez em condição menor. Hoje eu conheço cervejarias fazendo em tempo até menor que 6 horas. Então a melhor relação acontece nesse caso em 6 horas. O que isso quer dizer? A gente vai ter uma quantidade grande de óleo adicionado por uma quantidade menor de polifenol adicionado. E a gente pode refazer esse gráfico de outra forma.
que é o acréscimo da sensação de amargor dividido pelo acréscimo da sensação de aroma. Como assim? A gente quer aumentar a sensação de aroma sem necessariamente aumentar a sensação de amargor. E isso também acontece em 6 horas. Claro, mais uma vez, não foi testado condição antes disso. Poderia ser 4 horas, poderia ser 3 horas, mas já é um bom ponto de partida, que o dry hopping dinâmico, ele não precisa de tanto tempo. Nem o dry hopping estático precisa de tanto tempo. Bom, tendo isso em vista, vamos analisar algumas técnicas de dry hopping dinâmico e tentar responder algumas perguntas que houveram no vídeo passado. Essa do amargor é uma delas. Teve alguém que comentou ali, falou, putz, eu fiz dry hopping dinâmico e deu tanto amargor que tive que jogar a cerveja fora. Talvez aqui está a resposta. Mas vamos olhar forma por forma de fazer dry hopping dinâmico, vantagens e desvantagens. A forma com que eu sugeri a princípio, que eu falo que as cervejarias usam hoje, é a forma por método de injeção de CO2. Então a gente tem nosso fermentador aqui, a gente coloca o lúpulo nele, quando o lúpulo decanta, a gente liga o CO2 e ressuspende ele, vai ter saída de CO2, obviamente, mesmo num fermentador pressurizado, e faz isso a cada 6 horas, a cada 12 horas ou a cada 24 horas durante o período de dry hopping, que é 2 dias, 3 dias talvez. Então a gente tem como vantagem ser bem fácil de fazer, e sobre o dry hopping estático ele tem uma extração muito maior num tempo muito menor, só que ele tem um monte de desvantagem, até desvantagens que as pessoas perguntaram aqui nos próprios comentários do vídeo passado, que o principal deles é a perda de aroma pelo arraste por CO2. Existe esse fator, existe essa possibilidade, porque o aroma ele é algo volátil, né? E quando a gente arrasta com CO2, seria como se a gente estivesse fazendo uma lavagem da cerveja com CO2. A gente às vezes faz isso com alguns intuitos, por exemplo, quando está com muito cheiro de enxofre, ou às vezes até muito de acetil, a gente consegue, DMS, a gente consegue passar o CO2 ali e amenizar isso, porque a gente está arrastando esses aromas para fora, mas a gente arrasta aromas bons e aromas ruins ao mesmo tempo. Nesse caso é muito diferente, porque a gente não faz uma lavagem ativa. A gente dá um jato de CO2 suficiente para ressuspender o lúpulo, que é por um tempo muito curto, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, é que eu não posso precisar isso, depende muito do tamanho do seu tanque. Não vai ter tanto CO2 se movimentando, o efeito não é tão drástico quanto as pessoas falaram lá nos comentários, mas claro, o efeito existe e ele deve ser considerado. Então, talvez não é a melhor forma de fazer o dry hopping dinâmico, mas é uma forma extremamente viável. Claro, existem outras coisas, né? A gente vai ter um menor aproveitamento do aroma em função disso, a gente vai ter consumo de CO2 e a gente pode ter perda com purga, porque, bom, isso vai ser meio genérico, porque o lúpulo ele se quebra demais lá dentro, ele fica em pozinho e realmente é muito difícil se livrar dele. Não é um períodozinho de decantação aí normal de uma semana que vai se livrar dele, eu falo isso por experiência própria. Próximo método seria o método que eu fiz no último vídeo de receita, que basicamente eu peguei uma bombinha de máquina de lavar, eu fiz mais ou menos igual tá aqui, com a diferença que eu injetei por cima. E minha bomba estava ao contrário, estava nesse sentido aqui. Então eu pegava, vinha e jogava por cima, pegava, vinha e jogava por cima. Esse método, ele basicamente consiste em você fazer uma dosagem estática normal, faz a dosagem pode ser aqui por cima, pela entrada própria para isso, usando uma escotilha de dry hopping, ou no caso em casa, só abrir o fermentador e jogar lá dentro. E aí você liga a sua bomba, tem que ser uma bomba adequada para fazer isso. Tem que ser uma bomba adequada, porque se ela tiver chance de entrar oxigênio, de entrar ar, aí você está ferrando com todo o ganho que você tem. E claro, existe uma vazão ideal também, né? Você tem que estar ali girando esse tanque pelo menos uma vez por hora aí, mas o ideal, o desejável seja 2, 3 vezes por hora. Então se tem um tanque de 1000 litros, a bomba ela tem que dar ali 3, 4 mil litros por hora de vazão para ser uma coisa legal. Não pode ser muito alto, não pode ser muito baixo. Se for muito baixo a gente vai perder eficiência, mas na verdade, até uma bomba baixa seria melhor do que um dry hopping estático, mas o mais importante é que não exista a presença de oxigênio. Industrialmente, às vezes começa a ser difícil fazer o dry hopping, porque os tanques são grandes, é difícil acessar lá em cima, existem até equipamentos para fazer esse dry hopping lá em cima, mas se você faz o dry hopping dinâmico, a gente poderia colocar um equipamento intermediário de dry hopping aqui no meio. O que ele é? Ele é basicamente um tanque auxiliar, onde você vai jogar o lúpulo lá dentro. Ele vai ter espaço para purga de ar, né? Então você vai poder
conectar CO2 aqui, para sair com o CO2 aqui, ou conecta o CO2 aqui, entra com o CO2 aqui, ele passa por toda a linha e sai ali em cima, mas a gente tem algum recurso para remover o oxigênio. Então a gente abre a tampa desse negócio, coloca o lúpulo aqui dentro, enche ele de lúpulo, purga todo o oxigênio possível, faz isso diversas vezes, e aí liga a bomba e ela vai recircular aqui pelo meio. É muito parecido com o método anterior, só é um passo a mais para facilitar o processo. E tem todas as vantagens e desvantagens do anterior, com a vantagem que é mais fácil fazer o dry hop. Mas talvez uma vantagem que eu não falei no anterior, que é bem relevante, é que as perdas no processo são elevadas. Por quê? O lúpulo ele fica muito moído lá dentro, fica difícil de decantar ele e leva muito tempo para decantar pouco. Só para vocês terem uma ideia, nesse último dry hopping dinâmico que eu fiz, eu comecei com 22 litros de cerveja, eu terminei com 17, porque todo dia eu ia lá, purgava um pouco e saía lúpulo, saía lúpulo, saía lúpulo. Aí meu sogro chegou e falou: pô, você tá tomando essa cerveja? Eu falei: não, tô só purgando e tá indo. E eu vou ser sincero, eu não consegui me livrar de todo o lúpulo nesse último dry hopping dinâmico que eu fiz. Eu tive que usar um filtro depois. O filtro basicamente era um saquinho de vole, quando eu passei pro barril para ele reter o restinho de lúpulo. E tendo isso em vista, claro que a indústria sabe disso. Então, se você vai colocar esse equipamento aqui, por que já não coloca um filtro nesse equipamento? Agora a gente chegou nos equipamentos que quase não tem mais desvantagens, né? Então é a mesma coisa, com a diferença que agora a gente colocou um filtro aqui. Esse filtro ele vai reter o lúpulo, não vai deixar o lúpulo passar. O lúpulo ele pode até entrar no fermentador, mas quando fizer um ciclo, ele vai ser retido aqui nesse cesto. E o ganho na lupulagem ele é enorme. Só que esse equipamento também tem desvantagens. O lúpulo ele empaçoca aqui de um jeito e cria caminho preferencial e gruda, e às vezes é bem complicado, às vezes eleva a pressão da bomba ali, dá uma queda de pressão enorme. Bom, vocês devem imaginar, né? Existem estratégias para você trabalhar, você tem que saber como utilizar de forma bem adequada, mas até agora é a melhor forma possível. A gente consegue então alta extração, velocidade de extração, consegue pouco polifenol, e a gente ainda consegue separar o lúpulo e ter mais rendimento. Rendimento é uma coisa muito importante. A gente não leva muito em conta como cervejeiro caseiro, mas como cervejeiro industrial é fundamental. E os rendimentos por dry hopping, eles caem muito mesmo. E para finalizar, uma última geometria, e essa aqui é sensacional, eu desconhecia até ver a apresentação do Schiavetto, que é um equipamento um pouco mais simples na construção, mas muito mais complexo na concepção, o que é muito legal de utilizar. Ele é um equipamento que força turbilhamento. O turbilhamento é basicamente aumentar aquele número de Reynolds que faz com que o lúpulo extraia mais rápido. Então a gente tem um equipamento aqui com entradas tangenciais à parede. Então a parede ele entra tangencial à parede, tipo uma tina Whirlpool, sabe? Onde entra bem tangencial para fazer um redemoinho lá dentro. E existe aqui uma que entra num sentido horário e uma que entra num sentido anti-horário para forçar turbilhamento. E aqui no meio existe um filtro um pouco mais simples. Então o lúpulo ele gira por cima, ele gira ao contrário por baixo, cria um mega turbilhamento, despedaça tudo, e existe um filtro ali no meio, uma tela ali no meio onde retém esse lúpulo, e essa tela é aonde ela vai voltar. Esse método é sensacional. A gente tem equipamentos aqui para vocês verem, parece esses foguetes aqui, então 1, 2, 3 entradas, e é talvez o equipamento top hoje, que se ranqueia como máximo na eficiência e na facilidade de uso, que é o mais importante, porque o que acontece? Esse turbilhamento e esse redemoinho que você faz, em algumas horas ele começa a decantar lúpulo no fundo pelo mesmo processo que o Whirlpool faz. Você já tem uma boa parte do lúpulo retido só pelo efeito de ciclone. É um equipamento mais leve, mais fácil de fazer sip e é muito legal. Gostaria muito de ter aqui para os meus novos experimentos. E tem aqui alguns exemplos dele, né? Mas eu queria deixar aqui esse de exemplo. Hop Cyclone da NK Schiavetto, equipamento sensacional, top de linha que tem no mercado. E esse vídeo só foi possível com o apoio do Paulo Schiavetto, que é quem desenvolveu esse equipamento aqui no Brasil.
Então ele emprestou toda essa apresentação para nós. Paulo, muito obrigado. Paulo, ele tem uma empresa de consultoria, que é a NK Schiavetto, que hoje faz equipamentos. Então, se você precisar de consultoria, pode contar com o Paulo, que está aqui embaixo na descrição. O vídeo de hoje é isso, exploramos todas as técnicas. Claro, lá nos comentários saíram muitas hipóteses que talvez não façam muito sentido para a gente aplicar, apesar de serem boas do ponto de vista do dry hopping dinâmico, podem atrapalhar por outros aspectos. Por exemplo, abrir o fermentador e agitar com uma colher. Eu acho que isso não é a melhor forma de... mesmo que a colher seja sanitizada, não é a melhor forma de proceder. Vieram outras sugestões, como colocar níveis no fermentador para não ter... A melhor forma, se você puder, é fazer o dry hopping dinâmico. Se você está em casa, você não tem essas condições, você não tem uma bomba, você não tem CO2, mas você consegue tirar a levedura do seu fermentador de alguma forma, talvez a melhor forma para um fermentador pequeno aí de 20 litros é simplesmente balançar o fermentador de tempos em tempos. Só para finalizar esse vídeo, eu quero falar que eu julguei um concurso esse fim de semana e a cerveja em questão era American Pale Ale. E todas as amostras que caíram em nossa mesa, apesar de serem muito boas do ponto de vista de fermentação, a gente não pegou nenhuma amostra com fermentação inadequada, o que quer dizer que as pessoas estão ligando muito para sanitização, fermentação, dosagem. A gente também não pegou nenhuma amostra com a quantidade de lúpulo adequada para o estilo. E isso está me motivando a agora talvez direcionar o canal para o lúpulo. Então vamos junto nessa jornada. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.